O objetivo dessa aula é a gente entender o que é uma função identidade e a função constante, tá? São ambas aí particularidades da função do primeiro grau. Então, né, da função do primeiro grau, da função afim, como você preferir chamar. Então a gente vai ver o que é, né? Vamos ver aí tanto no gráfico e ver como que a gente identifica, né, a função identidade e a função constante. Primeiro aqui a função identidade, ó. No caso em que o coeficiente b de uma função afim é igual a zero e o coeficiente a é igual a 1, ela é chamada também de função identidade. Ela é chamada de função identidade. A definição de função identidade, ó, uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, com a igual a 1 e b igual a 0, é chamada de função identidade. Bom, com certeza vão estar se perguntando, mas como assim o a aqui, ó, igual a 1 e o b igual a 0? É simples, a gente tem a função afim, né, a função do primeiro grau, deste jeito aqui, ó, f de x igual a x mais b. Então, ó, a gente vai substituir o a da nossa função aqui, ó, por 1, e a gente vai substituir o b da nossa função por 0. Então vai ficar, ó, substituindo o a por 1, vai ficar 1 vezes x mais 0, né, ó. Substituir o meu a por 1 e substituir o meu z por 0, o meu b por 0. Justamente o que está aqui na definição, ó. A definição é uma função afim da cara f de x igual a x mais b com a igual a 1 e b igual a 0 é chamada de função identidade. Então, ó, quando a gente resolve aqui a conta, fazendo 1 vezes x vai me dar x mais 0, né? X mais 0 continua sendo x. Então, ó, essa aqui é a função identidade, tá? É o que a gente chama de função identidade. E a gente pode escrever, né, a função identidade desse jeito, ó, como sendo f de x igual a x ou y igual a x, né? Tem aquelas duas maneiras. Você pode usar f de x, g de x, h de x, qualquer letra aqui de x, ou usar y igual a x, ok? E aí aqui, ó, o x transforma, né, a função transforma ele no próprio valor dele mesmo. Como que isso acontece? Vamos ver no gráfico, porque vendo essas coisas no gráfico fica um pouco mais fácil de conseguir entender, né, ó. Então tá aqui. Eu desenhei aqui a tabelinha, nem precisava de tabela, mas eu desenhei só pra gente ver como que funciona. Ó, lá da playlist de função, né, de função normal, quando eu dei aquela visão geral de função, que nem era sobre função de primeiro grau, nem de segundo grau, nem nenhuma função. A playlist sobre função, né, que tem aqui no meu canal, que se você não viu, vá assistir, é uma visão geral de funções, tá? Como que a gente acha domínio de qualquer função e tudo mais. Aí lá eu falei, para desenhar o gráfico de uma função, a gente desenha uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna para o x, a segunda coluna para fazer a operação com a função e a terceira coluna com os pares ordenados para você poder ligar no gráfico, ok? Aqui, ó, para o x eu escolhi esses valores, né? Ó, aqui no x a gente pode escolher os valores. Eu escolhi os valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí, ó, a função diz que o valor da função, né, o f de x é igual a x. Então, ó, quando o f de x for menos 2, o valor do x vai ser menos 2, né, ó. Então, quando o x é menos 2, o y também é menos 2, né? Lembrando que se eu escrever f de x ou y, dá no mesmo, né? Então, se eu escrever, por exemplo, y igual a x, se eu substituir o meu x por menos 2, qual que vai ser o y? Menos 2. Se eu substituir o meu x por menos 1, qual que vai ser o y? Menos 1. Se eu substituir o x por 0, qual que é o y? 0. Ou seja, o valor da função sempre é o valor de x, né? Por quê? Porque
f de x é igual a x. Então, o valor que você colocar aqui no x vai ser o próprio valor lá. Se você colocar aqui o f de 1 é igual a 1. Se você colocar o f de 2 é igual a 2. Se você colocar o f de 3, ó, f de 3 é igual a 3. E aí os pares ordenados fica sempre menos 2, menos 2. Menos 1, menos 1. Né, ó, menos 1 do x com menos 1 do y. Né? Esse valor que dá aqui, o valor da função, é o valor do y. 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3. Quando você liga isso no gráfico, fica assim, ó. 1 ligado com 1, 2 ligado com 2, 3 ligado com 3, menos 1 ligado com menos 1, menos 2 ligado com menos 2. E a gente chama essa função de função identidade. Ó, observando o gráfico da função identidade, né, que tem essa cara aqui, f de x igual a x ou y igual a x, notamos essas duas coisas aqui, ó. A cada valor de x é associado um valor numericamente igual a y, né? Ó, então, o valor menos 2 é numericamente igual ao valor menos 2 do y, né? O valor menos 1 do x é numericamente igual ao valor menos 1 do y. Então, vai ser sempre igual, né? Na função identidade, sempre o valor que você coloca no x é igual ao valor do y, né? Vão dar o mesmo resultado. E o gráfico corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano, né? A bissetriz é aquela linha do tipo y igual a x, né? Que a gente já viu lá na playlist de função geral. A gente viu, né, que a bissetriz tem essa cara aqui, ó, y igual a x, que é justamente esta linha aqui, ó, que passa no primeiro quadrante e que passa no terceiro quadrante, né, ó. Lembrando que o gráfico, os quadrantes, né, é contado na forma anti-horária. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bom, agora vamos ver a função constante. Ó, aqui, ó. Nos casos em que o coeficiente a de uma função afim é igual a zero, ela é chamada de função constante. Então, ó, a definição de função constante é uma função afim f de x igual a x mais b com a igual a zero é chamada de função constante. Então vamos ver o que acontece quando o a da função aqui é zero. Ó. A função do primeiro grau ela tem essa cara, ax mais b. Essa é a cara da função do primeiro grau. E aqui, né, para a função ser constante, o a tem que ser igual a zero. Então, vamos substituir esse a aqui da nossa função por zero. Então, vai ficar... Eita, que zero feio. Vai ficar 0 vezes x mais b. 0 vezes x dá quanto, Brasil? 0 vezes x dá 0. 0 mais b dá quanto? B. Então, ó, f de x é igual a b. Essa aqui é a cara da função constante. Por quê? Porque o a, né, ó, vale 0. Eu substituí o a por 0, ficou 0 vezes x mais b. 0 vezes x é 0. Copiei o mais b. 0 mais b dá b. Então, ó, essa é a cara da função constante. E a gente pode escrever f de x igual a b ou y igual a b, né? O valor, ou g de x, h de x, qualquer letra com um x aqui e y igual a b também. Bom, vamos ver também o gráfico, né? Como que é o gráfico aí da função constante, ó. Eu fiz dois exemplos aqui do gráfico da função constante, ó. F de x igual a menos 2. Por que que isso aqui é uma função constante? Olha bem, é importante você saber diferenciar as duas funções, né, que a gente já viu, a gente saber diferenciar a função do primeiro grau, né? É muito importante a gente saber diferenciar a função do primeiro grau, saber diferenciar a função identidade, saber diferenciar a função constante, saber diferenciar ela, saber diferenciar a função linear, né? Que no vídeo passado a gente viu a definição da função linear e da função do primeiro grau. Tem que saber diferenciar as quatro, né? Ó. E aqui, na função identidade e a função constante, a função identidade é sempre o valor da função igual a x, né? F de x igual a x ou y igual a x.
E a função constante é sempre igual a uma constante, né? Ó, f de x é igual a menos 2. Menos 2 é uma constante. G de x é igual a 3. 3 é o quê? Uma constante. Então, ó, o gráfico, quando você liga o gráfico, você não precisa nem montar a tabela para poder desenhar o gráfico dessas funções. Porque aqui, ó, como f de x é igual a menos 2, para todo x, o y sempre vai ser menos 2. Se você desenhar a tabela e você colocar aqui, por exemplo, você calcular o f de 1, o f de 1 é menos 2. Se você calcular o f de 2, o f de 2 é menos 2. Se você calcular o f de 3, o f de 3 é menos 2, ó. Exatamente o que está aqui, tá vendo, ó? Quando o x é 1, quem é o y? Menos 2. Quando o x é 2, quem é o y? Menos 2. Quando o x é 3, quem é o y? Menos 2. Qualquer valor que você coloque no x sempre vai dar menos 2. Então, a gente chama isso de função constante, tá? Ó, e esse aqui é o gráfico da função constante. É uma reta, ó, que passa exatamente aqui no menos 2, né? Ó, e vai... É infinita também, né? Para os dois lados. O próximo vídeo vai ser sobre... eu vou mostrar as 4 funções. A função do primeiro grau, a função linear, a função identidade e a função constante no GeoGebra. Para vocês olharem bem a diferença delas, ok? Aqui um outro exemplo, a função g de x igual a 3, ó. G de x igual a 3. Aqui, todos os valores que você colocar no x, o y sempre vai ser 3. Então, ó, quando o x é 1, y é 3. Quando o x é 2, y é 3. Quando o x é menos 1, y é 3. Quando o x é menos 2, y é 3. Ok? Sempre aí, em todos os valores que você colocar, sempre vai dar o valor 3. Para qualquer x, o valor aqui sempre do y, né? Ó, que não pode esquecer de colocar ali. O valor do y é sempre 3, ok? E aí, note que o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Pois todos os valores de x são associados ao mesmo valor de y, né? Ó, todos os valores de x são associados a um único valor, a um mesmo valor de y, ok? Essa aqui, então, é a cara da função constante. E depois, ó, é uma visão aí de tudo, a gente vai ver no próximo vídeo como que se dá essas funções aí no GeoGebra, tá? A gente vai ver como que é o gráfico delas no GeoGebra, ok?